Oi, bom dia. Bom, eu sou o Diego, venho da Colômbia para apresentar um projeto que a gente tem desenvolvido na Universidade de Manizales e na Universidade Militar da Colômbia. Sim? Este projeto tenta arrumar um esquema para ajudar aos professores a desenvolver os documentos base para depois conseguir que eles possam orientar aulas ou disciplinas com os conteúdos que serão usados durante aquela disciplina, né? É um esquema para planejar todas as mídias, os conteúdos, as temáticas que serão trabalhadas durante o desenvolvimento da disciplina, né? O roteiro que a gente tem está falando primeiro a introdução. A gente quer que vocês conheçam um pouco mais dos projetos além do projeto Cava e do qual o projeto Cava faz parte. Vamos falar um pouquinho do problema, a metodologia, o uso do método de articulação de problemas, o que é o Cava Tutor, o que a gente tem feito e, finalmente, vamos a apresentar alguns resultados já que têm sido desenvolvidos. Bom, o projeto Cava está composto por duas partes. Sim? Tem o Cava Tutor, que é o projeto que a gente vai falar hoje, e o Cava Estudante. Qual a diferença? O projeto Cava Tutor está focado no professor. Sim? Tenta ajudar a que o professor consiga desenvolver os materiais que vão ser usados na aula dele. Sim? A aula que será orientada pode ser à distância ou pode ser no presencial. E o Cava Estudante, que é o jeito do qual o estudante consegue aprender, interagir em uma plataforma educativa para usar aquelas ferramentas ou aqueles elementos que o professor conseguiu desenvolver com uma equipe de trabalho multidisciplina. Tá? Então, a gente pretende ou tenta ajudar na produção de conteúdos, de ferramentas e de OVAs, sim? Aqueles elementos que serão usados no trabalho posterior. Essas ferramentas ou esses elementos estarão colocados na plataforma educativa Moodle, sim? Usando uma estratégia, uma metodologia específica de acordo à modalidade presencial ou à distância. Bom, o que a gente quer é que o módulo acadêmico, que é o conteúdo, ou é o nome que a gente dá para o conteúdo, que é criado pelo professor, esteja pronto na hora de orientar uma disciplina. Tá? Então, a gente parte do conteúdo, parte do módulo acadêmico está composto por conteúdos teóricos, ou seja, o professor escreve toda aquela teoria que o professor vai orientar na disciplina, a metodologia de ensino e aprendizagem, as ajudas didáticas que vão ser usadas naquele módulo e as atividades a serem desenvolvidas. Sim? Atividades colaborativas, individuais, atividades com o trabalho com o professor. Sim? Bom, então, o módulo acadêmico é inicialmente, para o professor, é um documento em Word. Sim? Um documento em Word que tem os seguintes componentes. Deixei elas em espanhol para não misturar um pouco, mas tem a apresentação do que vai ser a disciplina ou o módulo, tem um horizonte de formação, tem um problema de conhecimento, uns conhecimentos prévios que tem que ter além dos estudantes, uma discussão epistêmica, um contexto teórico da disciplina, um glossário, um trabalho investigativo, uma avaliação dos aprendizagens e um material de apoio. Sim? Isso é o que, ao final, vai ter um módulo. Sim? Para fazer isso, o professor tem que escrever o documento, tem que criar as ideias e tem que receber o apoio de um desenhador visual, de uma pessoa que conheça de computação, de uma pessoa que conheça de metodologia, de pedagogia. Então, é uma equipe que trabalha
em diferentes áreas e consegue criar isto. Tá bom? Mas para o professor que não conhece da parte computacional, que não conhece da parte visual, de design, sim? Para ele, só um documento em Word com alguns ou todos estes elementos. Tá? Ao final, a gente quer ajudar que esse professor consiga criar isso de um jeito mais simples, sim? E com uma melhor qualidade. Bom, então, quais são as fases da criação daquela unidade de aprendizagem ou daquele módulo? Bom, primeiro vamos a ter a construção dos conteúdos teóricos pelo professor, sim? O professor cria as unidades temáticas, os conteúdos, e ao final tem todos eles em um documento que vai ser Word, sim? Esse documento Word depois é pego pela equipe que compõe, que trabalha nas diferentes áreas, visuais, computação, enfim, e ele consegue ler e traduzir isso para criar as mídias que serão usadas naquele esquema e, posteriormente, a publicação em uma plataforma virtual, uma plataforma educativa Moodle, já criando um esquema de interação e de comunicação próprio para os estudantes, para conseguir uma maior efetividade no processo, né? Isso fica já montado no Moodle e para o estudante, aquele módulo, que inicialmente era um documento, passa a ser uma ferramenta tipo OVA, no qual ele tem um monte de conteúdos, atividades, de metodologias, enfim, que consegue trabalhar para lograr os objetivos planejados na disciplina. Qual é o problema agora para o professor? Ou qual é o problema que a gente tenta solucionar com o Canva Tutor? Primeiro, o professor demora muito na construção dos conteúdos. Pode ser porque não tem tempo, pode ser porque não conhece a metodologia à distância, pode ser porque tem temor das coisas que estão acontecendo, mas enfim. O professor pode demorar um mês até 6 meses, sim? E pode variar muito isso. Então a gente tenta arrumar um esquema no qual o professor possa fazer as coisas de um jeito mais rápido e mais efetivo, tá? Outro problema que tem é a construção dos módulos. Não é um processo no qual o professor fique tranquilo, fique seguro. Para a gente, criar um módulo ou documento em Word é tipo fazer um artigo. E o professor não está tranquilo, não está cômodo fazendo isso. Então a gente quer ajudar um pouquinho em aquele esquema. Por quê? Para a gente, aquele que cria um módulo não pode ser só um professor, pode ser uma pessoa que não está afim com a parte de docência, mas sí conhece a parte temática, é um experto de uma empresa, um experto de uma outra área, que a gente tem que ajudar a ele a criar um esquema para posteriormente ou depois ser ensinado, tá? E tem um problema que há pouca produção escrita, sim? As pessoas não gostam, por cultura, no meu país, tem muitas universidades onde o professor não gosta muito de escrever. É muito fraco para esse processo. Então a gente tenta estimular também aquele processo de produção. E mas de que jeito vai estimular? Então vamos analisando, fazendo um teste de alguns esquemas culturais, sociais, que tenham ajudado de um jeito para melhorar isso, né? Bom, a metodologia. O primeiro, a gente, para analisar o problema, usou o PAM, Método de Articulação de Problemas. Com ele, conseguiu identificar alguns elementos importantes que deverão ser conhecidos no projeto. Depois fizemos uma revisão da literatura, tentando identificar mecanismos que ajudem na autorregulação e na estimulação do professor e também dos estudantes para desenvolver aquele processo. Se trabalhou no design, na construção e avaliação do protótipo que será usado antes de ser desenvolvido, sim? Se construiu o sistema e está tentando fazer já neste momento um estudo de caso
para avaliar os elementos que foram desenvolvidos, né? Avaliar o sistema tudo. Bom, nas partes interessadas, a gente identificou muita coisa interessante. Na Colômbia, não temos... anteontem escutava alguns professores que as leis, a regulamentação no Brasil é muito forte para criar um programa à distância. Na Colômbia, não é forte, mas também tem liberdade de toda a universidade criar uma própria metodologia de ensino na educação à distância. Mas isso também bagunça um pouco o esquema de trabalho. Sim? Muita liberdade também gera problemas. Sim? Então, a gente identificou que tem muitas universidades, como a Universidade Católica, Uniminuto, Universidade Nacional da Colômbia à Distância, que tem metodologia à distância e viu a necessidade de falar com eles. Sim? Ter um contato para poder identificar ou como eles fazem o esquema de ensino. Sim? Conseguiu também arrumar uma equipe de trabalho onde estavam pessoas que conhecem de pedagogia, de design visual, que conhecem de computação, mas também de antropologia. Sim? Porque veo que o aspecto cultural, o aspecto social da Colômbia precisa tomar uma atenção na hora de desenvolver as interfaces. Então, isso pode, de um jeito, ajudar um pouquinho no trabalho, né? Bom, fizemos partes interessadas, o quadro de avaliação que permitiu identificar os problemas que a gente podia ter e que podia resolver já, e um framework semiótico para determinar como escada diferentes ferramentas ou trabalhos que a gente podia fazer. Bom, o primeiro que a gente fez foi o protótipo. O protótipo foi criado no funcional, usando mockups, sim? Umas ferramentas na web. E o que a gente tentou fazer é explicar o processo de desenvolvimento do módulo, cada uma das tarefas, usando as cores, usando estágios de cada um daqueles elementos. Sim? Aquele desenho de interface, após, foi pego pelo design visual, sim? E os computeiros com os quais conseguiram criar uma interface um pouco além disso, sim? Um pouco melhorada. Sim? Bom, a interface que a gente desenvolveu foi esta, sim? Uma das interfaces, no qual tenta já ser mais tranquila, apresentar tudo o que a gente tinha desenvolvido no mockups. E o primeiro teste que a gente fez com o protótipo funcional foi criar 4 módulos, com 4 professores, 3 professores e uma pessoa independente, sim? Para olhar como eles estavam interagindo com a ferramenta. E a gente tentou usar também o mapa de calor para identificar qual é a atividade deles na interface, o que eles achavam importante. E foi muito interessante começar a escrever muitas coisas da intenção que eles tinham para interagir, né? É importante identificar que a gente queria identificar a experiência que a gente tinha na hora de interagir com a ferramenta. Bom, o mapa de calor deu uma ideia de que era o importante para eles. Na hora de fazer a avaliação do protótipo, a gente teve que misturar 3 coisas. O que o professor achava. Sim? Quando perguntamos o que o professor, o experto da área, acha interessante na hora de interagir com a interface, ele falou que ele queria só a área de trabalho de desenvolvimento, sim? Na área onde ele podia escrever ou fazer seu trabalho, pronto. Mas perguntamos se encontrou algumas zonas, áreas da interface que eram importantes para ele, falou que só isso. E na hora de identificar ou confrontar isso com os cliques que ele fazia, ou com um percorrido dos olhos, sim? Encontramos que ele focou muito, por exemplo, na porcentagem de desenvolvimento que tinha feito o professor, sim? Para ele era muito importante saber o quanto tinha percorrido. Mas quando a gente perguntou, ele falou que não, para ele não era importante isso.
Então, aquele sistema de edge tracking permitiu identificar esses fatores, sim? Então, a gente arrumou um esquema de isso para trabalhar com eles e identificar outros elementos. Por exemplo, aqui permite olhar o quanto o professor tem desenvolvido, mas permite saber as outras pessoas que começaram com ele, quanto também tem desenvolvido, né? Então, fica curioso que ele toma conta dos outros colegas. No momento que os outros colegas avançam um pouquinho mais, ele queria chegar perto deles, ou ficar na frente deles, sim? Para a gente foi muito legal poder conceber isso, né? Mas aí foi necessário o antropólogo, que conheça um pouco do comportamento das pessoas, sim? A gente inicialmente só queria mostrar o estágio do desenvolvimento, mas depois isso fixou um comportamento, tá? Bom, então aquele mapa de calor dá para olhar, mas foi inicialmente pouco confiável, partindo das características ou do que o professor fala, sim? Foi melhor pegar os cliques que o professor estava fazendo e salvar eles cliques. E pegar o eye tracking para poder identificar o que ele tinha focado. Bom, resultados iniciais. O tempo da construção dos módulos diminuiu, sim? A gente tenta mais ou menos ver que o tempo, sei lá, 28, 29 dias, que é um tempo muito bom para a gente, sim? No começo falei que podia demorar até 6 meses, mas a gente no teste inicial, sim, com quatro pessoas, demorou 29 dias na média. Construção de uma ferramenta de produção de interfaces que aproveita os elementos de afetividade e emoção. A gente vê que a pessoa com aquela interface consegue estimular um pouquinho a mais, sim? Consegue tomar aquele esquema de competição para lograr que eles trabalhem um pouquinho mais rápido ou melhorar um pouquinho o produto. Por quê? Porque o sistema também fala para eles: olha, você usou muitas palavras, sei lá, 500 palavras, mas a média da equipe é 1.500. Então, ninguém queria ficar atrás. Então, foi legal poder ver como aquele esquema conseguia que o professor escreva um pouquinho mais, escreva um pouco mais de sua experiência na área, que é importante para a gente na hora de dar uma aula. Bom, ainda a gente não consegue determinar se efetivamente melhora a qualidade. Ainda não, é muito pronto, né? Muito rápido para fazer isso. Mas, no momento, a gente está aprontando um estudo de caso com uma turma maior que possa dar uns dados reais e a gente tenta desenvolver um esquema no qual o professor, com a eye tracking, esse esquema não senta que tem um Big Brother detrás que está tomando conta dele, sim? Então, está arrumando um esquema de avaliação melhor. Bom, trabalhos futuros. O esquema de construção da gente está, primeiro, em qualificar ou formar o professor na metodologia à distância. Na construção de conteúdos, que é o processo no qual o professor cria a temática, os conteúdos dele. Depois está a avaliação, não dá para ver aqui, a avaliação dos conteúdos, similaridade, evitar o plágio, a qualidade dos conteúdos, revisor de estilo, melhorar a redação, ortografia, enfim. Isto que está naquele quadro é o esquema que o Cava Tutor está tentando aprontar. Mas para a frente tem o Cava Estudante, que tenta ajudar com o design e a construção das mídias e a publicação no ambiente educativo no qual o estudante vai interagir, sim? Ao final, temos já algumas coisas halladas nisto, e é a plataforma educativa na qual temos diferentes interfaces, no qual o estudante tem mostrado interesse, melhor comunicação, maior interação, sim? E está a gente começando a usar avatars para
apresentar de um jeito, ok, o professor, tem professores que não gostam de sair nas telas, em vídeo, assim, sim? Então a gente tenta mudar aquele esquema para uma estrutura muito mais agradável para o estudante, tá? Bom, isso é tudo. Obrigado. Obrigado, Diego. Nós temos tempo para perguntas? Alguém tem uma? Quer fazer a primeira? Amanda. Bom, obrigada, Diego, pela apresentação. Na verdade, eu estou curiosa, né? Eu tentei, durante a tua apresentação, construir um modelo assim desse processo de produção das aulas, né? Que eu penso traduziria por OA, objeto de aprendizagem, não sei. Né? Se eu entendi bem, tinha um processo que o professor descrevia tudo num documento Word, uma equipe pega isso e coloca no Moodle, né? E agora, é isso? Não. O professor faz isso num documento Word, mas aquele documento em Word, logo depois, uma equipe de desenvolvimento cria as mídias, não fica o Word aí como está. Sim? Não, entendi, mas a equipe ela entende aquele documento e a partir daquilo cria tudo. Cria tudo. E isso. O professor não entra mais na jogada? Não, entra depois para avaliar cada um dos elementos que foram criados a partir daquele documento, né? Por exemplo, o professor pode falar de uma aula de complexidade, sim? Então a gente tenta de um jeito didático criar uma ferramenta para apresentar o que o professor quer dizer, sim? Mas o professor depois tem que avaliar que isso criado, aquele objeto, sim, faz o que ele quiser. Tá. E daí, durante esse processo de trabalho de criar essa ferramenta para apoiar o professor a descrever e tal, vocês chegaram a se deparar com algum processo de produção de objetos de aprendizagem? Porque existem alguns, né, que aí pode envolver mais ou menos o professor, não sei, vocês chegaram a olhar para esses processos também? Bom, a gente procura que o professor, no momento de escrever nessa ferramenta, ele dá para a gente ideias de que pode você fazer. Ele está escrevendo um conteúdo e naquele conteúdo fala, olha, aqui você pode usar uma imagem, uma simulação, uma animação com estas características. Então, a gente já tem uma ideia, contrata o cara que pode desenvolver isso, ou tem uma equipe que consegue fazer isso, e a gente vai arrumando do jeito que o professor quer. Sim? Tá. Então, já tem uma orientação, claro, de como ele deveria construir esse documento do Word para orientar a equipe, né? Isso. Tem todo um protocolo. Tem uma coisa, não? Sempre o professor fica como uma pessoa que conhece da metodologia à distância, sempre. Sim? Ou seja, o professor tem uma ajuda aí para fazer o quanto tempo tem para fazer uma atividade, quanto tempo tem para desenvolver um conteúdo, enfim. Tá. Bom, e daí só para fechar, assim, que eu fiquei curiosa, na verdade me chamou a atenção aquele eye tracking, que na parte de baixo, onde está mais quente, assim, que o olhar do professor está focado, né, o tamanho da fonte é maior. Será que isso não interferiu, por exemplo, nesse, né? E ali onde está vermelhinho tem um contraste ruim, que é o vermelho em cima do azul. Então, assim, me remeteu a outras hipóteses, de repente, que a gente pode criar aí para ter esse olhar, né, mais localizado ali embaixo, enfim. Se a gente olha aqui, é verdade, a fonte é maior, né? Mas a informação que tem é a porcentagem. Sim? E tem um emoticon que a gente tenta apresentar como vai você. Se o emoticon fica triste, significa que você está atrasado. Mas olha só o contraste ali do 2, ali onde tem 2, 2, o contraste está super bacana, né? É a data de iniciou e a data que tem que terminar, porque a gente marca, bom, você fala, hoje começa, no mês ou 2 meses você fala que tem que terminar. Esta data que dê controle para você. É muito grande, é verdade, mas para eles também, olha aqui, o vermelho.
Sim? É o primeiro lugar que eu bato o olho é ali, onde está o 2,2, porque está muito grande. Muito claro, o resto é pequenininho. Claro, aqui a gente está à distância, não sei no monitor como fica. E logo em seguida tem uma fonte que é um pouco menor, mas também é maior que o restante da interface e que está com um contraste um pouquinho, talvez, comprometido. Né? Então, acho que tem uma série de hipóteses tem a ver alguma coisa, que dá para testar bem. Mas é uma ferramenta que complementa, pelo que tu disseste. Mas né? nesta interface, aqueles datas não tem. Mas olha onde ficou focado o professor. Sim? Bom. Okay. Obrigado, Diego. Mais alguma pergunta? A Amanda já fez uma das perguntas que eu queria fazer. E eu tenho mais uma curiosidade, Diego, que eu conheço alguns dos trabalhos que você desenvolveu, principalmente o do ACBP Sakai, né, com o PAN, e eu fiquei curioso em saber se em algum momento no Cava Tutor ou no Cava Estudante você pretende colocar o módulo do PAN. Sim. Olha, a gente tem desenvolvido diferentes atividades, né? Tem atividades genéricas na plataforma, então fala, você tem que escrever ou trabalhar um fórum, fazer uma tarefa, essa é coisa para a gente genérica. Mas tem atividades tipo Problem-Based Learning, sim? Coloca a atividade ou esquema de trabalho e vai o estudante e volta, interage com a ferramenta, interage no campo e faz o trabalho. Tem a CVP, que é o esquema que eu desenvolvi, também como uma atividade específica, e tem também no ACVP o uso do PAM e da ferramenta aí. Sim? Então, a gente tenta especializar o tipo de atividades. Olha, atividade genérica é a que o professor geralmente usa, né? Mas a gente está tentando especializar aquele tipo de atividades, sim? Focar num estilo de aprendizagem dependendo do estudante, sim? E o tempo que tem disponível para desenvolver a disciplina. Certo, okay. Obrigado, Diego. Bom dia, pessoal. Meu nome é Andréa. Eu trabalho na Universidade Federal de São Paulo, no setor de desenvolvimento web. Sou responsável pelo portal da instituição e os subportais. Eu trabalho também na Universidade Aberta do Brasil, em alguns cursos, né, da instituição nessa universidade, cursos à distância. Eu sou coordenadora de tutores. Esse trabalho aqui é o trabalho do meu mestrado. E o que a gente fez? A gente avaliou a usabilidade do portal da universidade, né? E, para isso, a gente usou algumas heurísticas criadas pelo Instituto Faber-Ludens. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, né? Então, no trabalho, a gente fala um pouquinho sobre a interação homem-computador, né? Usando os preceitos aqui de interdisciplinar, é um campo de estudo muito abrangente, né? E tem como objetivo entender por que as pessoas utilizam ou não a tecnologia da informação. Então, falando um pouquinho aqui da usabilidade, né, que é a capacidade de você usar um produto e conseguir alcançar o seu objetivo. Como é que a gente mede isso, né? A gente vai ver o quanto o uso desse produto é eficaz, se é eficiente, se tem segurança, se o usuário está aprendendo corretamente a utilizar esse produto, se ele memoriza as suas atitudes e os seus procedimentos, se ele consegue voltar e executar aquela tarefa com facilidade. Tá? Então, quais são os fatores que vão expressar essa usabilidade? A clareza da arquitetura da informação, a facilidade que o usuário tem para navegar na estrutura, se é simples executar esses procedimentos, se é relevante para o usuário aquele conteúdo que está sendo apresentado para ele,
se há consistência entre a navegação, se ele consegue alcançar os objetivos com consistência, se o tempo que ele usa para fazer isso é pertinente e se está havendo foco no usuário. Então, o que é uma interface, né? É um meio que liga o computador com o usuário que está tentando executar algum procedimento, certo? A interface eficiente é aquela que você vai poder medir a produtividade daquilo que o usuário está tentando fazer. E, quando ela é mal projetada, ela é um fator que vai determinar o usuário não querer mais usar aquele seu produto ou não voltar mais. É um fator de rejeição muito importante. Como é que a gente avalia a usabilidade, né? Existem vários métodos e a maioria deles, então, vai avaliar o efeito que a interface tem junto ao indivíduo, né? Então, ele vai identificar quais são os problemas que o usuário está enfrentando quando utiliza uma interface. O que a gente espera encontrar, então, nessa avaliação, né? Espera encontrar os erros e propor soluções para melhorar o uso dessa interface. Quanto aos métodos que existem, existem dois tipos de métodos. Aquele que vai usar o usuário real, o usuário do seu dia a dia, o seu aluno, o seu professor, ou métodos que usam especialistas. Qual deles é mais eficiente, né? Segundo a literatura, os métodos analíticos, que, no caso, é o que foi utilizado aqui nesse trabalho, eles vão usar os especialistas, aqueles que conhecem muito de usabilidade. E isso vai possibilitar que a gente encontre cerca de 75% dos problemas de usabilidade, dos problemas mais sérios de usabilidade, né? Então, a diferença aqui entre os métodos, usando usuários reais, é que os dois vão ser executados em laboratórios, né? O usuário real ele vai usar como se fosse de verdade, e o especialista ele vai simular algum teste ali na sua interface, né? A diferença é que o custo, quando você usa o especialista, o custo é mais baixo. Tá? E, para o usuário real, você tem que usar questionários e entrevistas. Nós escolhemos, então, a avaliação heurística, né, como método aqui de avaliação de usabilidade, e é um método que a gente vai procurar problemas de usabilidade utilizando especialistas, e a gente vai utilizar, para isso, alguns princípios determinados pela literatura. Você pode pensar nos princípios de Nielsen, né, nas 10 heurísticas de Nielsen, mas, aqui, no caso, a gente usou heurísticas específicas para portais educacionais. Tá? Como eu tinha falado para vocês, a característica principal da avaliação heurística é que ela tem baixo custo, as medidas dela são eficientes, né, ela encontra 75% dos problemas, e ela é muito fácil de utilizar. Então, se você tem um especialista no domínio, você pode rapidamente ensinar como é que funciona, né, a avaliação heurística, e ele vai ser capaz de executar. As heurísticas contextuais são aquelas que você vai elaborar para situações específicas, né? Então, você pode usar as heurísticas de Nielsen, que são bem abrangentes e não são específicas, ou você pode usar heurísticas próprias para o seu domínio, onde você vai testar. A gente está utilizando aqui, então, as heurísticas do Instituto Faber-Ludens, que são para portais universitários, educacionais. Tá? E quando você usa heurísticas específicas, você pode encontrar os erros e procurar melhorar a interface em versões futuras.
Então, para criar essas heurísticas específicas para portais educacionais, o Instituto ele avaliou vários portais educacionais e criou uma lista de características principais que expressavam qualidade desses portais. Tá? Então, é isso que a gente procurou medir no portal da Unifesp. As fases da avaliação heurística, então, são 3 fases. É uma pré-avaliação, onde você conversa com todo mundo que vai participar, você diz como é que o portal funciona mais ou menos, tá? Conta mais ou menos o que eles vão ter que avaliar, se só a primeira parte do portal, se vão entrar em subníveis. Né? Você explica também que essa avaliação tem que ser individual, que eles não podem conversar um com o outro. Depois a avaliação começa com um tempo marcado, né? Eles têm que executar num tempo determinado. Você conta para eles como eles vão avaliar, quais são as heurísticas que eles vão utilizar, explica um pouquinho o que são problemas de usabilidade. Então, aí eles vão percorrer a interface, encontrar os erros e vincular com as heurísticas que eles recebem numa lista em papel. Tá? Depois dessa avaliação, onde eles vão relatar todos os erros encontrados, eles vão discutir entre eles para ver o que houve de comum nessa avaliação, o que eles encontraram em comum, e elaborar, então, a pessoa que fica, né, durante a avaliação, ela vai, durante essa discussão, relatar todos os problemas em comum para tentar elaborar um relatório para a equipe de desenvolvimento melhorar esse portal. Então, diante de tudo que a gente estudou, surgiu o questionamento, né? Como que essas avaliações de usabilidade podem ser aplicadas na avaliação de portais educacionais para melhorar, então, essa interface humano-computador, gerando, então, uma facilidade para a recuperação da informação. Então, o nosso objetivo foi propor definições mensuráveis das heurísticas utilizadas para avaliação da interface de portais educacionais. E isso foi usado também como fonte para pensar em novas heurísticas, né? Porque durante a avaliação a gente chegou à conclusão de que faltavam algumas heurísticas e pensamos, então, em criar novas heurísticas. Quais foram as heurísticas que a gente utilizou durante o estudo, né? Então, a gente avaliou se o interesse do público estava sendo atingido, né? Se os valores da universidade estavam sendo expostos de forma correta, se a estrutura organizacional estava mostrada de forma adequada e se ela era possível de ser encontrada com facilidade, se havia consistência na navegação dos itens, se a busca ela podia ser utilizada com facilidade, se a informação era encontrada, se a forma de ingresso na universidade foi adequada, então, para encontrar os itens de vestibular, de concurso, todas as formas de ingresso, se era possível de forma fácil. Também a apresentação dos cursos, né, porque a universidade, assim como a Unicamp, tem muitos cursos de especialização, de graduação, de pós-graduação. Então, como essa busca executada pelo usuário, ela está conveniente? A produção científica da universidade está mostrada de forma adequada ou você tem que vasculhar tudo para poder encontrar a sua pesquisa? Elementos burocráticos, né, de administração, de estrutura, está conveniente? Os serviços da universidade estão bem apresentados? Os projetos, as parcerias, a comunidade online, projeto para isso, a relevância da informação que você encontrou foi importante para você? E se há, no portal, se é identificado quem que está fornecendo essa informação, que é a responsabilidade aqui. Então, aqui mais ou menos o tempo que durou cada fase, né? Então, a pré-avaliação 20 minutos, a avaliação durou 50 minutos,
e a discussão entre os avaliadores também 50 minutos. O perfil dos avaliadores que foram selecionados, né? Então, eram 2 com experiência em portais universitários. Nenhum deles participou da equipe de desenvolvimento, não tinha nenhuma influência. 4 deles eram especialistas do domínio, né? Então, eles tinham muita experiência em universidade e nesse tipo de informação. E 2 deles eram especialistas em usabilidade, da comunidade mesmo de interação humano-computador. Aqui uma descrição de como foi a pré-avaliação. Eles assinaram o termo, a gente usou um aplicativo, né, para selecionar os problemas de usabilidade. Eles não tinham que escrever nada em papel. Na própria tela, eles clicavam onde eles encontravam o problema, e ali eles já escreviam qual era o problema. E depois esse aplicativo faz um relatório com todos os problemas. Então, a tarefa foi individual, eles não podiam conversar. Verificaram, então, a interface como um todo, né? E depois eles pesquisaram os detalhes dos itens da lista de usabilidade que foi entregue a eles. E cada problema, então, encontrado tinha que receber uma classificação, se ele era catastrófico. Mais para frente eu vou falar um pouquinho aqui da classificação. Ou se era leve, moderado. Então, tem um nível de classificação de problema aqui. Na discussão entre os avaliadores, então, houve consenso em muitos problemas que foram encontrados, né? Eles conversaram sobre os problemas mais graves e houve, então, uma lista de sugestões para a correção desses problemas. Eles sentiram muita falta de heurísticas relacionadas ao layout, né, porque naquela lista de heurísticas contextuais não havia nada referente a layout. Então, eles colocaram no relatório que isso deveria ser acrescentado à lista de heurísticas. Então, aqui, como eu comentei, né, a lista de problemas encontrados, ela tinha um nível sem importância, cosmético, simples, grave e catastrófico. Essa marcação aqui foi criada por Nielsen, né, e a gente utilizou como referência. Então, encontramos 45 problemas simples. Do simples para cá, eles podem ser corrigidos facilmente, né, não altera o processo de desenvolvimento. E do grave para o catastrófico, ele já exige um pouquinho de planejamento para correção. E o grave e o catastrófico também, eles alteram o uso do usuário, influenciam, né? Então, ele pode ser que ele não consiga terminar a tarefa que ele está tentando resolver. Então, também daquela lista de heurísticas, cada problema encontrado para cada uma delas aqui, e a quantidade, né? E pela corzinha aqui a gente pode ver que os verdinhos são sem importância e simples, né? Os amarelos são os cosméticos e os vermelhinhos os catastróficos. Então, o item que teve mais problemas aqui foi o item para alcançar o interesse do público, né? Encontrar informação. Aqui também a busca por informações também foi um problema muito encontrado, desculpe. Aqui, já colocando a interface do portal mesmo, o número de problemas encontrados na região da página e o nível de severidade desse problema, né? Então, a gente vê aqui que, para encontrar informações sobre o CAMP, os problemas foram catastróficos, né? No menu, também, alguns problemas de fácil resolução. E aqui, na área central, né, cerca de 12 problemas. Aqui nas notícias também, e eventos. E aqui na parte de baixo, né, porque não coube,
na tela toda também o número de problemas encontrados e a sua classificação. Já pensando num novo portal, a gente colocou aqui os itens que foram questionados e que hoje eles não existem no portal da Unifesp. Então, nós não mostramos convenientemente a nossa produção científica, nós não apresentamos a origem da nossa informação, nós não temos nenhum tipo de comunidade online, Facebook, Twitter, ainda não temos. Então, foi questionado por que no portal não havia canais de público para que, por exemplo, houvesse um foco só no aluno, que ele clicasse em aluno e fosse para uma página específica, ou então professor ou pesquisador. Isso ainda não tem no site. Uma visão geral da universidade também, a oferta de serviços não está caracterizada ainda, formas de ingresso e aquele breadcrumb, que é aquela navegação que você vai conseguindo voltar do ponto de onde você saiu, também ainda não existe. Então, os assuntos mais discutidos pelos avaliadores foram o layout, né, a forma de encontrar os cursos, a forma de atingir o público específico, né, os canais que eu tinha comentado com vocês, e um pouquinho sobre o conteúdo, né, a forma que ele é apresentado. Um resuminho aqui: 2 avaliadores, então, possuíam um conhecimento muito avançado em usabilidade, 4 nunca haviam participado de uma avaliação heurística, o que demonstra a facilidade do uso da metodologia. Tá? Então, 31% dos problemas eram graves, 7% catastróficos. E a nossa sugestão final aqui, adaptando as heurísticas que foram utilizadas, nós juntamos alguns elementos, porque achamos que os avaliadores confundiram muitos itens, então nós juntamos alguns na mesma heurística. E sugerimos aqui novas heurísticas, pensando um pouquinho no layout, no padrão de imagens, padrão visual. É importante demonstrar aqui, quando o site foi atualizado, colocar a data específica da notícia, quem publicou a notícia, né? E pensar um pouquinho na internacionalização, que ainda não há isso no nosso portal, pensar na tradução para vários idiomas, né? E, como conclusão aqui do trabalho, chegamos à conclusão, sim, que o método é eficaz, que ele é rápido de usar, é fácil. Encontramos alguns problemas que não haviam sido contemplados nas heurísticas originais. E esses problemas foram usados como referencial para a gente criar novas heurísticas, né? O uso dessas heurísticas pode aumentar a qualidade dos portais. E chegamos à conclusão que o método foi eficaz para encontrar problemas de usabilidade. Obrigada, gente. Obrigado, Andréa. Nós temos minutinhos para umas 2 perguntas ainda. Alguém tem uma pergunta? Tá, parabéns pelo trabalho, Andréa. Eu tinha curiosidade de saber se vocês pensaram em utilizar também outros métodos de avaliação de usabilidade. Então, hoje em dia se fala, por exemplo, em avaliar a usabilidade com eye tracking, né? Algo que está na moda, como o trabalho anterior tinha colocado também, né? A gente consegue perceber onde está o olhar do usuário, onde ele se foca mais, se tem elementos que estão atraindo, se tem elementos que não estão sendo visíveis. E um outro método também que eu tenho ouvido falar um pouquinho é o Think Aloud, né? Enquanto a pessoa está ali utilizando a interface, você pede para ela verbalizar tudo que está passando na cabeça dela. Então, a gente está utilizando isso para avaliar a interface de sistemas tutores inteligentes. E é bem interessante, porque a gente pega assim, eu quero resolver esse passo da equação, mas eu não sei o que fazer agora. A interface está me dizendo, eu acho que ela trancou, o que está acontecendo? Que a gente está percebendo que a gente por que eu estou te falando isso, né? Porque a gente fez também avaliação heurística,
na interface, no nosso sistema tutor, e depois a gente fez uma avaliação Think Aloud e a gente pegou outras coisas ainda, né? Então elas são bem complementares. Daí eu queria saber se vocês pensam fazer isso. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o trabalho, nós estudamos vários métodos, né? Então, qual foi o impedimento para a gente utilizar outros? Na verdade, eu pensei de utilizar 2 e depois fazer uma comparação, né? Usar usuários de verdade. Primeiro que não houve tempo, né? Porque para você selecionar os usuários de verdade dá um pouquinho mais de trabalho e você tem que ter um laboratório um pouquinho mais elaborado e não havia recurso para a gente elaborar isso. Porque esses que o usuário vai externando, vai falando o que ele está pensando, você tem que ter umas câmeras, fazer uma filmagem, e daí a gente não teve recurso para isso, né? Porque o meu setor lá é informática em saúde, ainda não tinha ainda nada pensando nessa parte de usabilidade, de interação, né? Aí o professor Jacques Weiner, não sei se vocês conhecem, ele foi fazer um trabalho lá no DIS, e ele é professor da pós-graduação lá, ele foi um tempo, né? E me apresentou o trabalho da Cecília Baranauskas, daí eu vi também essas heurísticas específicas, né, para o trabalho que eu estava fazendo, aí acabei indo por esse caminho. Tá. Apenas assim, para complementar da nossa experiência, né, com um notebook, com uma câmera embutida, consegue fazer o Think Aloud bem tranquilo. Porque agora tem vários softwares que conseguem pegar toda a tela, tudo que o usuário está fazendo, né, e, ao mesmo tempo, você consegue colocar um outro software que ali junto está gravando a face do usuário, o rosto do usuário, o que ele está fazendo. Então, com isso, a gente já consegue ter uma boa ideia, se você tiver interesse. Claro, tenho sim. Mais alguma questão? Então, dado o nosso tempo, obrigado, Andréa. Obrigada a vocês. Então tá, bom dia, pessoal, para todo mundo. Meu nome é Patrícia Jacques, eu sou orientadora do programa de mestrado em computação aplicada da Unicinos, e eu vou apresentar o trabalho de um dos meus orientandos, o Thiago Nunes. Na verdade, esse é um trabalho de graduação em computação, mas que está inserido dentro de um projeto meu lá do Pípica, certo? Então, a gente está trabalhando aqui em como remediar o gaming de system, que é um comportamento indesejável em sistemas tutores inteligentes. A apresentação está organizada da seguinte maneira: a gente vai apresentar uma introdução, depois um referencial teórico, o que são sistemas tutores inteligentes, o que são agentes pedagógicos animados, vou falar do trabalho desenvolvido, da avaliação empírica e os resultados que a gente teve, e, por fim, as conclusões. Ok? Então, vamos lá, introdução. Então, sistemas tutores inteligentes, eles têm sido efetivamente utilizados para apoiar a aprendizagem de conteúdos, certo? Isso se deve porque esses sistemas eles utilizam técnicas de inteligência artificial e, com isso, eles conseguem fornecer uma assistência, uma aprendizagem individualizada para os estudantes. Nos Estados Unidos, estima-se que 5% das escolas já empregam sistemas tutores inteligentes, seja em classe ou para os alunos realizarem atividades extra-classe. Bom, embora os sistemas tutores sejam muito efetivos, a gente observa um comportamento dos estudantes nesses sistemas tutores que se chama game de system. E esse comportamento é indesejável porque ele diminui a efetividade, né? A gente estima que os alunos que fazem o comportamento game de system, ele aprende apenas 2/3 do que aprendem os outros alunos que não realizam esse comportamento. Mas o que seria o game de system? O game de system é quando o aluno tenta burlar o sistema para receber as respostas dos exercícios, ao invés dele tentar resolver os exercícios,
certo? E o que a gente está propondo aqui é uma proposta que é uma ação não restritiva para a gente tentar minimizar esse comportamento game de system, que não é interessante para a aprendizagem dos alunos. E qual é a nossa proposta? É utilizar um agente pedagógico animado, né? Esse agente animado, que vai representar uma figura, um professor, ele vai mostrar para o aluno que ele está ciente que o aluno está fazendo esse comportamento de forma a minimizar e também a conscientizar o aluno que esse comportamento não é interessante para ele aprender. Certo? Mas, então, vamos ver o que são sistemas tutores inteligentes, né? Então, o grande diferencial, como eu falei para vocês, é que os sistemas tutores inteligentes, eles fornecem um ensino individualizado para o aluno. Ok? E eles fornecem isso porque eles utilizam técnicas de inteligência artificial para conseguir ter um modelo rico da aprendizagem, do conhecimento do aluno, das suas falsas concepções, e também para adaptar essa aprendizagem no conteúdo, né? Então, que explicação eu vou dar para o aluno, e também na forma, como é que eu vou mostrar esse conteúdo, como é que eu vou interagir com o aluno. Certo? Então, um tipo de tutor bem específico são os tutores cognitivos. Então, eles têm um modelo de domínio que tenta modelar a forma como os alunos resolvem problemas, a forma como os alunos pensam, e, por isso, eles são chamados tutores cognitivos. O Pet2Math, que é um sistema inteligente, um sistema tutor inteligente que a gente está desenvolvendo lá no Unicinos, ele é considerado um tutor cognitivo. Ok? Então, ele é um tutor para ensinar álgebra. Então, é voltado para aprendizagem de resolução de equações algébricas de 1º e 2º grau, para alunos de 7ª, 8ª série. Às vezes, algumas escolas também pegam alunos de 6ª série. Como fala o Vanley, um grande diferencial dos sistemas tutores inteligentes é quando eles têm o inner loop. Certo? O que é esse inner loop? É permitir que o aluno resolva os exercícios passo a passo. E o tutor, ele é capaz de entender, de saber em cada passo se o aluno está fazendo corretamente aquele passo e dar um feedback. Para isso, esses sistemas tutores inteligentes, geralmente eles têm um sistema especialista dentro deles, que é o caso do Pet2Math, certo? Aqui a gente tem a interface antiga, se sobrar tempo eu vou mostrar a nova interface para vocês. Então, essa é a interface do inner loop, né, desse loop interno do Pet2Math. Aqui uma equação foi dada para o aluno resolver, essa primeira linha, e aqui são os passos fornecidos pelo aluno. Como vocês podem ver, tem uma mãozinha aqui dizendo certo, né, ou dizendo não está certo. Então, cada vez que o aluno fornece um passo, ele clica no botãozinho que vai aparecer aqui no lado, e o sistema já consegue dizer para ele se está certo ou não. Certo? Então, esse último aqui não está certo. Bom, se não está certo, se está certo, a gente dá o que a gente chama de feedback imediato, né, e simples. Que é só dizer, olha, tá ok, continua, né? E agora, se não está certo? Se não está certo, significa que o aluno tem uma lacuna de aprendizagem, ele não sabe o que fazer. E daí o tutor tem que dar uma dica, um feedback, uma ajuda para o aluno. Ok? Então, essas dicas, elas são imediatas, assim como acontece ali no Pet2Math, ele diz, olha, tá ok, né, tu tem que fazer alguma coisa. Não imediatas, às vezes, por algum motivo, o tutor não dá ali nos passos, ele espera no final. No Pet2Math, a gente fornece esse feedback imediato. Sob demanda, às vezes, o tutor... geralmente, o tutor tem um botão de dica, o aluno clica, se ele não sabe, olha, eu não sei o que fazer, por favor, tutor, me ajuda. E essas dicas, geralmente, são progressivas, que é o que acontece no Pet2Math, certo? Então, por exemplo, o aluno não sabe, deu aquela resposta incorreta naquele passo. Então, o tutor vai dar uma dica para o aluno, né? Porque ele já, se você fornecer uma resposta incorreta, porque você não sabe o que fazer aqui. E como é que são essas dicas? Essas dicas, elas são progressivas, elas são mais genéricas no início e elas vão ficando cada vez mais específicas. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, ó, 3 dicas sobre o mesmo tipo de problema, tá? Que poderiam ser dadas para o aluno. Então, o aluno pede uma dica, o tutor poderia dizer, os termos 1.100 possuem um número múltiplo em comum. O aluno, não entendi. Pede de novo outra dica.
Esta fração pode ser simplificada. Ih, não me ajudou nada ainda, pede outra dica. Simplifique 1.100 resultando em x igual a 500 sobre 50. O que a gente pode perceber aí? Que as dicas vão ficando cada vez mais específicas até o sistema tutor dar resposta para o aluno. Certo? Sabe como os alunos são muito espertos, eles pegam, né, os nativos digitais, eles pegam rapidamente como é que funcionam as coisas? O que eles acabam se dando conta? Opa! Após eu clicar 5 vezes nesse botãozinho aqui, ele me dá a resposta. Certo? Então, não vou mais resolver. Vou ficar clicando no botãozinho até eu receber a resposta e eu não preciso resolver as equações. Certo? E, claro, se ele está fazendo isso, ele não está deixando de aprender, ele está deixando de praticar, ele está deixando de resolver. Então, esse comportamento é indesejável e é isso que a gente está tentando tratar aqui no Pad2Math, certo? No caso, a gente trata esse tipo específico de Game de System, que é quando o aluno utiliza as dicas para obter a resposta. Existe um outro comportamento, que é quando os exercícios são de múltipla escolha, e ele fica testando uma alternativa de cada vez até ele ter certo. Certo? Isso também é Game de System. Só que no Pad2Math a gente não trabalha com questões de múltipla escolha, então, não é o caso para nós. A gente está tratando especificamente com Game System que acontece com dicas. Tá? O que o pessoal tem feito? Isso não é um problema novo, isso é um problema antigo. O que o pessoal tem feito? Tem utilizado muito abordagens restritivas, e era o que a gente utilizava anteriormente no Pad2Math. Né? Então, ok, ele pedia uma dica, pedia 2, pedia 3, a gente trancava na 4ª. O que aconteceu? Os alunos ficavam super irritados. Quem é esse programa de computador para me trancar e não me dar dica e decidir que eu não posso ter dicas? E ficavam frustrados. E ficavam bem irritados. A gente conseguia ver isso nas avaliações mesmo. Então, as dicas restritivas, elas não são interessantes, porque esse aluno também está precisando daquela ajuda mesmo, ele não sabe o que fazer. Então, essa não é a melhor opção. Tão interessante é a gente buscar estratégias que não sejam restritivas, certo? Que vão no sentido de conscientizar o aluno, de chamar a atenção do aluno, mas não de trancar o fornecimento da dica. Então, o trabalho mais semelhante que a gente tem é o do Baker, que ele tem trabalhado direto, o norte-americano tem trabalhado direto com Game de System. E ele utilizou um agentezinho, que é o Scooter, um agentezinho animado. Só que o que acontece? Se o aluno, quando o sistema detecta que o aluno está fazendo Game de System, o agentezinho fica mal-humorado. Então, aqui a gente pode ver, ele é uma figurinha, na verdade, essa figurinha aqui, e quando ele detecta que o aluno está fazendo Game de System, ele mostra essa outra figurinha que ele está mal-humorado. Né? Os alunos, o que estava acontecendo? Eles fizeram algumas avaliações, não estava sendo efetivo. Em primeiro lugar, porque era um cachorrinho, né? Como é que um cachorrinho vai me mostrar que eu estou fazendo Game de System? Em segundo lugar, porque os alunos não estavam relacionando muito aquela figurinha mal-humorado com um Game de System. Então, não foi efetivo no sentido de minimizar o Game de System. Mas o Baker falou, olha, essa poderia ser uma boa abordagem e mereceria estudos mais profundos. E é aí que a gente entra com o nosso trabalho, que é original, nesse sentido que é utilizar um agente pedagógico animado para tentar minimizar o Game de System. E eu vou falar por que a gente acha, depois que a gente vai minimizar o Game de System. Tá? Então, o que é um agente pedagógico animado? É um agente animado com um papel educacional, e ele pode ser extremamente inteligente ou menos inteligente. O importante aí é que vai ter uma figura, né, um personagem animado que vai interagir de maneira mais antropomórfica com o estudante, né, através de gestos, expressões faciais, emocionais e assim por diante. Tá? Eles têm sido muito utilizados para dar feedback, para fazer demonstrações em ambientes virtuais 3D e para motivar e engajar os estudantes. Então, como eu falei para vocês, a nossa proposta é utilizar um agente pedagógico animado para a gente tentar minimizar o Game de System, certo? E por que a gente acha que o nosso agente pedagógico animado vai minimizar o Game de System? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque a gente acredita que uma figura humana que interage de forma mais antropomórfica, devido ao que a gente chama de efeito media equation,
certo? O media equation é aquele efeito que acontece nos desenhos animados, né? Então, a gente está lá assistindo um desenho animado, tem um personagem, por exemplo, o peixinho Nemo. Ele é só um personagemzinho animado criado. Mas a gente se envolve tanto com ele que chega uma certa hora do filme, a gente esqueceu que é um desenho, isso muito rapidamente, né? A gente esqueceu que é um desenho animado e a gente acredita que é ali um personagemzinho, um ser vivo, com emoções, com crenças e assim por diante. Então, isso se chama media equation, né? Essa questão da gente dar vida a esses agentes animados, tá? A mídia em geral. E a gente acredita que ele vai conseguir isso de duas maneiras. Conscientizando o aluno que aquilo não é interessante, não é bom para a aprendizagem dele, e também mostrando que ele sabe, né? Então, a nossa hipótese é a seguinte: um aluno iria realizar o Game System, ok, se ele estivesse sozinho. Mas se tivesse um professor humano ali no lado dele, olhando ele, e dizendo, eu sei o que você está fazendo, será que ele iria realizar o Game System? Então, a ideia é que o agente animado iria realizar esse papel, certo? Como é que a gente implementou essa detecção de Game System? O que para nós é o Game System? Quando ele acontece? Quando o aluno pede dicas consecutivas, sem nem tentar resolver, certo? Ele clica lá no botão de dica, assim, ele nem tentou resolver. Só ficou apertando consecutivamente. Isso, 2 vezes consecutivas a gente já considera Game System. Ok? Então, vamos ver como é que esse agente vai remediar. Através de mensagens de conduta. Olha, isso não é legal para a tua aprendizagem. Esse comportamento não é adequado. A gente emprega também um fator de ocorrência, né? Ele não vai sempre dar essa mensagem, existe uma probabilidade, essa probabilidade vai aumentando com o tempo dele dar uma mensagem para tentar remediar o Game System. E a gente intercala dicas de conduta, olha, isso não é legal para ti, eu sei que tu está fazendo o Game System, com dicas mesmo de conteúdo, porque ele também está precisando daquilo. Certo? E a gente utiliza variações entre frases longas e frases curtas. A gente utilizou o mesmo agente animado da minha tese. Minha tese envolveu computação afetiva, então, que é esse agentezinho animado aqui chamado PAT. E aqui vocês podem ver, então, alguns exemplos de mensagens que ela utiliza. Na verdade, a gente tinha uma preocupação inicial, mas a gente não conseguiu testar muito através de testes empíricos. A gente está testando isso ainda, trabalhando nisso ainda. Qual o tipo de personalidade que ia ser mais efetivo para minimizar o Game System, né? Aquele professor bacana, empático, querido, que diz, olha, querido, isso não é bom para ti, isso está atrapalhando a tua aprendizagem. Ou aquele professor carrasco, ei, isso, o que tu está fazendo não é certo, isso não é legal, está prejudicando a tua aprendizagem. Então, a gente também testou esses 2 tipos de personalidade, certo? Através das falas e do comportamento do agente. Então, aqui a gente vê alguns comportamentos que o agente pode mostrar para remediar o Game System com as falas também que são faladas. Então, só para dar alguns exemplos, esse aqui é o agente empático. Não desista agora, que tal se esforçar um pouco mais? Estou contigo. Sei que o problema é difícil, mas você deve persistir e tentar resolver a equação. Certo? E aqui a gente tem uns exemplos do agente mais maldosinho, né? Mais brabinho, assim. Você precisa de ajuda ou está buscando a resposta pelo jeito mais fácil? Você não sabe mesmo a resposta ou está tentando me enganar, né? Então, isso aqui é o que tenta dizer, olha, tu está me enganando, não, isso não é legal, não estou gostando. Como é que a gente avaliou isso, né? Então, a gente tentou fazer uma avaliação empírica, quase experimental. A gente pegou uma turma de alunos de uma escola, por conveniência. Então, os alunos assinaram um termo de consentimento, né? O processo de avaliação passou pelo comitê de ética da nossa universidade e foram selecionados 13 alunos que trabalharam com o PET2MEF, uma versão sem agente animado, mais 24 alunos que trabalharam com o PET2MEF com a nossa versão do agente amigável, certo? Um mais simpático, um mais empático. Em geral, esses alunos eles interagiram 50 minutos com o ambiente. Então, como é que funcionou a nossa avaliação experimental? Os alunos realizaram um pré-teste
eles interagiram com o ambiente para resolver uma série de equações algébricas dadas de forma aleatória por 50 minutos, e depois eles realizaram pós-teste e também preencheram um questionário. Certo? Aqui a gente diz o máximo 50 equações, porque tinha 50 equações no sistema para o aluno resolver, mas vocês vão ver mais adiante que a média foi bem menor do que isso. E, claro, a gente também analisou bastante os logs para a gente ver o que estava acontecendo. Então, o grupo de controle é o grupo que interagiu apenas com o Pet2Math, sem nenhum agente pedagógico animado, tentando minimizar o game de system, né? Interagiu com essa interface aqui. O grupo experimental é o grupo que interagiu com um Pet2Math e o agente pedagógico animado que detectava o game de system e tentava minimizar o game de system, certo? E quais são os resultados que a gente teve? Então, a gente avaliou a ocorrência do game de system, né? Então, os alunos que interagiram com a versão com game de system, eles apresentaram menos vezes o comportamento game de system do que os alunos que interagiram com a versão sem o agente. Mas, de novo, aplicando o t-teste, a gente não conseguiu comprovar isso estatisticamente, certo? Além disso, em relação ao número de dicas, né, a gente pode ver que os alunos, embora eles tenham, os alunos que utilizaram essa versão com a gente, embora eles tenham pedido relativamente um número um pouquinho maior de dicas, eles fizeram menos game de system, como tinha mostrado anteriormente. De novo, aqui não tem diferença estatística significante, tá? Em relação ao número de equações resolvidas, em geral, o número foi bastante semelhante, os alunos resolveram 8,5 equações durante esse tempo. Gente, o que a gente pode ver? Que a gente não conseguiu comprovar nada estatisticamente, mas existem bons indícios, através dos dados, de que esse agente é efetivo, né? O problema é que a gente tem sempre realizar essas avaliações empíricas em conseguir um número suficientemente grande. Geralmente, o ideal é que seja maior do que 30 alunos, tanto para o grupo de controle quanto para o grupo experimental. E a gente está fazendo, então, novas avaliações. Inclusive, a gente está fazendo uma nova avaliação com uma nova interface, que, se der tempo, eu vou mostrar aqui para vocês, porque essa interface ela tinha um problema que ela era bastante restritiva. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para mostrar para vocês. Né? Cada vez que o aluno ia resolver um passo, ele tinha que escolher o botão da equação da operação que ele queria utilizar para resolver aquele passo. Ok? E os alunos não gostavam, eles não entendiam, as figuras, às vezes, que tentavam ilustrar aquela operação, elas não eram muito intuitivas, né? Então, os alunos tinham certa dificuldade de utilizar essa interface. Além disso, o que aconteceu também é que essa interface em Java, então, ela não minimiza, né? não se redimensiona de tamanho. E a gente chegou na escola e a tela de computador deles, a avaliação foi feita na própria escola, né? A tela do computador do laboratório da escola, ela era bem pequena. E daí o agente ficava escondidinho no canto. Né? O aluno, inclusive, tinha que rolar a barra de rolagem para ver o agente. Isso também impactou negativamente. Então, tudo isso que a gente observou mostra que seria bem interessante, que há evidências e que seria bem interessante que a gente fizesse uma nova avaliação, certo? Então, as conclusões, a gente apresentou aqui um trabalho com uma abordagem não restritiva para a gente tentar minimizar o problema desse comportamento gaming de system em sistemas tutores inteligentes, tá? Uma nova abordagem, ninguém utilizou ainda, né? E principalmente com a questão, essa preocupação de estudar diferentes comportamentos, né, personalidade do agente, a influência no comportamento game de system. Eu já falei das dificuldades que a gente enfrentou para vocês e a gente tem alguns trabalhos futuros, inclusive um deles é essa questão de estudar com maior afinco a diferença de personalidade. Inclusive, agora a gente está desenvolvendo um novo agente pedagógico animado com uma arquitetura de personalidade, de mostrar emoções de acordo com essa personalidade, um trabalho bem em computação afetiva mesmo, né? Por enquanto, aqui, as personalidades eram mostradas apenas através das mensagens do agente. Então, não existia uma arquitetura interna do agente que guiava o comportamento dele para parecer mais real. Certo?
Então, seria isso. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Patrícia. Nós temos minutos para algumas perguntas. Enquanto isso, eu vou passando aqui também um videozinho para vocês verem a nova interface que a gente está desenvolvendo ali. E vou falando em... O videozinho não tem som, né? A gente vai falando em... Ok. Bom dia, meu nome é Mariana. Eu peguei e já tinha iniciado a apresentação, me desculpa até, mas eu gostaria de saber se a intenção do trabalho de vocês inicial era apenas desencorajar esse Game the System ou favorecer a aprendizagem, no caso da matemática, da geometria, porque talvez as crianças possam influenciar, clicar muito nas respostas para terminar logo isso, por eles não ter prazer em aprender a matemática. Sim. E vocês trazerem o personagem para que eles se envolvam melhor. Se vocês fizeram alguma pesquisa depois com as professoras de matemática, ou se pretendem fazer, claro, se usando esse personagem depois do jogo, a melhora no aprendizado da matemática aconteceu. Se tem algo em vista sobre isso. Isso. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Pergunta super interessante, né? Então a gente sabe que essa dificuldade que os alunos experimentam em matemática, ela se deve geralmente a um bloqueio afetivo, né? Eu sou ruim em matemática, eu não gosto de matemática, matemática não é para mim, né? Então os alunos vêm com essas crenças e isso prejudica. Então, claro, existem trabalhos com agentes pedagógicos animados e a gente também está trabalhando nisso no PetMath para trabalhar com a questão de computação afetiva, de emoções, de inferência de emoções do aluno, e expressões de emoções desse agente empático, amigável, antropomórfico, para a gente tentar modificar a atitude, a gente chama isso de atitude do aluno em relação a esse conteúdo que é a matemática. Então, quando eu iniciei o PetMath, a minha área, na verdade, é a computação afetiva. É justamente isso que tu está falando, que é a minha principal paixão de estudo, né? Só que quando eu comecei a desenvolver o PetMath, o objetivo era isso, né? Puxa, eu quero trabalhar com computação afetiva, eu quero trabalhar com agentes pedagógicos animados para modificar a atitude do aluno. Então, como seria um assunto interessante onde os alunos têm esses bloqueios afetivos? E matemática e álgebra, né? Após entrevistas com vários professores, primeiro lugar, né? Então, os alunos realmente têm esses bloqueios afetivos em relação à álgebra. Aqui, claro, aqui a gente isolou, né? Então, como é uma avaliação empírica, tu quer verificar causa e efeito, eu quero verificar agente pedagógico animado, qual a interferência dele no game de system, a gente isola todo o resto, né? Mas existem outros trabalhos, e a gente vem publicando aqui no SBIA também sobre isso, especificamente nesse assunto que está falando, certo? Eu sou orientadora de mestrado também, e alunos que queiram trabalhar nesse assunto são muito bem-vindos. Obrigado. Alguém mais quer aproveitar? Nós temos oportunidade para mais uma pergunta. Então, eu aproveito, porque você falou várias vezes de computação afetiva, que é a sua área de trabalho, e eu fiquei curioso para saber qual seria assim, um referencial teórico-metodológico que você costuma adotar na tua pesquisa. Tu diz referencial bibliográfico, ou como a gente trabalha, como é que... Ou alguma teoria de base, por exemplo, se você segue mais a linha do Norman. Isso, então... o que a gente vem trabalhando, né? A gente trabalha bastante com a questão de inferência de emoções e como reagir, né? A como interagir com o aluno em relação a essas emoções que a gente está inferindo, essas atitudes que a gente está inferindo. Então, para a inferência de emoções, geralmente a gente trabalha com modelos do Ekman, se a gente quer trabalhar com inferência de emoções por expressões faciais, que é um modelo psicológico bem conhecido, né? Também a gente trabalha direto com modelos psicológicos cognitivos de emoções. Então, a ideia do appraisal,
né? Eu estou sentindo uma emoção porque eu estou avaliando uma situação e aquela avaliação ela gera emoção, né? Então, é o ponto de vista da psicologia cognitiva de por que as emoções acontecem, a natureza das emoções. Então, daí aí tem um modelo do Scherer, que é bem conhecido, tem um modelo OCC, que é bem conhecido. E daí, depois, para a questão assim, o que a gente vai fazer com toda essa informação? Como é que a gente vai interagir? Bom, daí tem pouca coisa, né? São vários estudos de psicólogos, de educadores, falando um pouquinho disso. Mas, às vezes, esses estudos eles são muito teóricos e difíceis de ser aplicados direto. Então, o que o pessoal da comunicação afetiva faz é desenvolver os seus próprios protocolos, os seus próprios estudos, verificar se os efeitos são os mesmos que têm sido observados na psicologia de educação, por exemplo. Ok, Patrícia, muito obrigado. Agradecemos mais uma vez, Patrícia. Olá, bom dia. Meu nome é Luana Miller. Eu sou aluna da PUC do Rio Grande do Sul. Esse trabalho eu fiz sob orientação da professora Milene Silveira. É o resultado da minha pesquisa de mestrado, intitulado Podes Me Ajudar, apoiando a formação de pares em sistemas de ajuda em pares com técnicas de recomendação. Então, o trabalho ele se apoia nesses 4 aspectos principais, que seria a ajuda em pares, ajuda online, o auxílio de outros usuários, sistemas de recomendação em combinação social e ajuda em ambientes colaborativos de ensino. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então, ajuda online é aquele clássico pontinho de interrogação que a gente tem lá com informações sobre o sistema, sobre como que a gente deve utilizar o sistema, sobre para que cada recurso do sistema foi feito. Só que, efetivamente, as pessoas não usam o sistema de ajuda porque elas têm perguntas, muitas vezes, que são muito contextualizadas ou muito específicas. Então, o sistema de ajuda que ele tem respostas genéricas. O que é, como faço, mas ele não consegue te ajudar com essas dúvidas mais específicas. Nesse caso, o que acontece? A pessoa acaba recorrendo a um outro usuário, uma outra pessoa, para pedir essa ajuda. Então, sabendo disso, surgiu esses sistemas de ajuda em pares. Eles vieram para agregar uma nova proposta para o sistema de ajuda. Então, ele complementa a ajuda que é oferecida pelo sistema, provendo uma interação entre pares de usuários para que esses possam se ajudar. Até é interessante que, durante a pesquisa, a gente encontrou uma pesquisa de 2010, que eles estão abordando, um autor, que essa forma de tu procurar por ajuda, de tu procurar por auxílio, pode ser chamada de um novo paradigma, que ele chamou de paradigma da vila. Que o paradigma tradicional que a gente tem é o paradigma de palavras-chave. Tu vai lá, tipo Google, uma biblioteca. E o paradigma da vila não, ele consiste em justamente tu encontrar a pessoa correta para responder a tua dúvida, porque numa vila, numa sociedade, é assim que tu faz. A pergunta que tu tem contextualizada, tu vai procurar, através da interação social, quem é a pessoa que tu acha que é mais adequada para responder. Nosso outro aspecto são os sistemas de recomendação. O próprio nome fala, ele recomenda itens, e ele é formado por 4 etapas principais, que é onde tu identifica o usuário, coleta as informações sobre ele, gera as recomendações, geralmente com base em similaridade entre usuários, e apresenta para ele essas recomendações. E sistemas de recomendações que recomendam pessoas, que hoje a gente vê isso bem difundido, principalmente nesses sites de relacionamentos, tem um nome mais específico, são sistemas de combinação social. E sobre ambientes colaborativos de ensino, os clássicos Moodle, Teleduc, que bastante gente ouviu falar aqui sobre isso, são sistemas que eles têm uma diversidade bem grande de perfis e recursos, todos configuráveis, e, por isso, justamente, ele tem que ser um sistema fácil de usar, é um sistema que, geralmente, tem muitos usuários. Só que o que acontece? Justamente essa quantidade de perfil e de recursos faz dele um terreno bem fértil para as pessoas terem dúvidas sobre como utilizar. Então, sabendo disso, em 2010, a Leite e Silveira criaram uma arquitetura justamente propondo uma arquitetura de ajuda em pares para esse tipo de ambiente, para tentar auxiliar os usuários desses ambientes. E é até interessante que, durante as pesquisas, os experimentos delas,
foi visto que o usuário que mais sofre é o professor, justamente por ele ter toda essa etapa de configuração do ambiente, etc. e tal, ele acaba sempre tendo muito mais dúvidas que um aluno. Então, a nossa questão principal da pesquisa era como é que a gente pode usar essas informações que a gente tem no ambiente colaborativo de ensino, as informações sobre os usuários, para ajudar eles a procurar ajuda, principalmente para ajudar eles a procurar uma outra pessoa para ajudar eles a resolver as suas dúvidas. Então, como que a gente pensou nisso? A nossa hipótese seria que, se a gente fizesse uma combinação social, procurando, através de técnicas de recomendação, um usuário adequado para responder a pergunta, a gente conseguiria apoiar esse processo de formação de pares. Então, esses aqui são os resultados da pesquisa que a gente até publicou aqui no ano passado, porque a gente primeiro tinha que identificar quais são os critérios relevantes para esses usuários, o que te interessa que um usuário que vai responder a tua pergunta saiba. Se tu for no contexto real, no dia a dia, se tu for perguntar para outra pessoa, por que tu escolhe aquela pessoa e não aquela outra? Então, a gente chegou a alguns critérios, que seria o tempo de uso da ferramenta, que são os usuários que tu sabe que usam há mais tempo, que estão ali interagindo com a ferramenta há mais tempo, o conhecimento técnico sobre o uso dela, a receptividade foi um critério que eles apontaram como sendo bem importante, notável, assim, que muitas vezes a pessoa deixaria de perguntar para uma pessoa que ela sabe, para perguntar para uma pessoa que ela sabe que vai responder. E as ferramentas configuradas. Se a gente está falando em professor, que é o cara que configura todo o ambiente dele, a gente conseguiria, através das ferramentas configuradas, ter uma ideia do perfil dele, de como que ele usa esse ambiente e encontrar usuários que usem de uma forma semelhante. Então, a nossa pergunta, como é que a gente vai computar esses critérios? Como é que a gente vai colocar isso dentro de um sistema? Então, a gente bolou a ideia, um algoritmo, que, em várias etapas, ele filtrava os usuários cadastrados no sistema e... desculpa, deu um branco. Ele filtrava os usuários do sistema e te indicava um usuário para responder a tua dúvida. Aqui, para a gente computar os critérios, só falando, porque depois eu estava dando uma revisada nos slides e vi que poderia ficar essa dúvida, a gente não teve como fazer o protótipo, no caso, integrado ao Moodle da universidade. A gente não conseguiu autorização para isso. Então, ele foi feito um sistema, já foi pensado mesmo num algoritmo, um sistema totalmente à parte. Ele era um sistema web, depois a gente fez o protótipo, mas totalmente desvinculado do Moodle, somente com os usuários reais do ambiente, mas sem contato com logs ou com base de dados de um ambiente real. Então, a primeira etapa seria buscar, dentre todos os usuários cadastrados, aqueles que têm conhecimento no recurso e atividade relacionado com a dúvida. Quando a gente cadastrar a dúvida, era pedido, informa o recurso ou atividade que a tua dúvida está relacionada. Se tu não sabe ou se tu não quer informar, também não tinha problema, tá? Se o usuário não informasse, simplesmente o sistema buscaria todos os usuários da base. E se ele não encontrasse nenhum usuário que dissesse que tinha um conhecimento, uma expertise nesse recurso, ele também selecionava todos. Como é que ele fazia isso? Uma busca na base de dados. Ele procurava todos os usuários que tinham indicado que sabiam mexer naquilo ali. A segunda etapa, que aí é onde entra mais a recomendação mesmo, a gente pegava naquele primeiro grupo de usuários que foi formado e procurava os usuários similares àquele que demandou a dúvida. Então, como é que a gente fazia isso? A gente submeteu os recursos e atividades que os usuários informaram possuir conhecimento ao cálculo de correlação de Pearson. Quando o usuário se cadastrava, ele tinha que informar os recursos que ele, em geral, utilizava. E quando ele informava, ele tinha uma escala, que ele dizia se ele nunca tinha utilizado, se ele utilizava raramente, mas tinha dificuldades, se ele utilizava raramente, mas sabia como utilizar perfeitamente, se ele usava frequentemente com dificuldades ou se ele usava frequentemente sem dificuldades. Então, com base nesses valores, era que ele pegava e fazia esse cálculo e encontrava os usuários similares a ti. A terceira etapa, ele pegava aquele grupo da segunda etapa, era uma filtragem de 4 camadas, e ele pegava e submetia a esse cálculo aqui. Tá? Esse cálculo foi o cálculo proposto pela arquitetura Fívia da Leite Silveira,
onde eles usam as avaliações, no caso, que as respostas que a pessoa forneceu. Ele faz o cálculo sobre as avaliações, os feedbacks, no caso, da resposta, positivos e negativos, e assim ele vai incrementando o nível do usuário. Então, a gente trabalhou com 3 níveis, de iniciante, intermediário e avançado, e para a pessoa, no caso, subir de nível, ela tinha que responder e ela tinha que ter a sua resposta bem avaliada, tinha que responder bem. Então, aqui a gente conseguia englobar 2 daqueles critérios, que era o de conhecimento técnico e o de receptividade. E a 4ª etapa era onde, nesse último grupo, ele ainda pegava o usuário que tinha mais tempo de uso do ambiente, que o usuário informava também ao se cadastrar. Se ele encontrasse mais de um usuário com o mesmo tempo de uso, a escolha era randômica. E aqui também, nessas 4 etapas, o sistema tinha a possibilidade de pular uma delas. Se acontecesse de não encontrar nenhum usuário similar, ele procuraria usuários que estivessem no mesmo nível ou um nível acima do teu, porque ele não poderia deixar uma pergunta de um usuário avançado e ir para um usuário iniciante. Então, sempre tinha que ser alguém, de preferência no teu nível. Se ele não encontrasse ninguém no teu nível, ele procuraria nos outros níveis superiores ao teu para responder a tua pergunta. Então, ele poderia pular uma etapa, ele poderia chegar numa das etapas e encontrar somente um usuário, ele ignoraria o restante e aquela seria a pessoa que iria responder a pergunta. Então, a gente fez o protótipo para testar a coisa toda. A gente restringiu ele a professores, até para a gente conseguir ter uma amostrinha mais fechada, e porque tanto os resultados da survey, que foi feita como parte da pesquisa, quanto os resultados dos experimentos da arquitetura FIVIA mostraram que são os professores que têm mais problemas. E era um número bem significativo, assim, de quantidade de dúvidas. E a parte da arquitetura FIVIA, ele até analisaram algumas expressões de comunicabilidade, e era bem notável, realmente. O professor tem muito mais dificuldade para usar e para configurar. E a gente focou em usuários do ambiente Moodle, porque era o ambiente da instituição. Então, seria mais fácil para a gente conseguir algumas cobaias. A seleção dos participantes foi feita por conveniência. A gente enviou convites por e-mail, solicitando que quem estivesse apto a participar, que cadastrasse pelo menos 3 dúvidas durante o período para alimentar o sistema. Os usuários tinham que ter um perfil como professor no Moodle, tinham que já ter, pelo menos, utilizado o perfil de professor no Moodle. E a primeira amostra que a gente obteve foi de 40 usuários, e foi iniciado o período de teste do protótipo de 2 semanas. Aqui, nessas 2 semanas, a gente aguardou alguns dias, eu acho que uns 3 ou 4 dias, até que todo mundo tivesse cadastrado, até que todo mundo tivesse informado seus recursos e atividades, para ir liberar para o pessoal começar a escrever suas dúvidas, suas perguntas, porque a gente queria evitar alguns problemas que tem com o sistema de recomendação, que seria a pessoa chegar lá, escrever a sua dúvida e não ter ninguém, ou só ter 1 ou 2 usuários. O sistema de recomendação não consegue trabalhar com tão poucos usuários. Então, ao fim, a gente acabou daqueles 40, só 33 se cadastraram no protótipo, 25 deles cadastraram as suas dúvidas, 22 receberam dúvidas, e eles conheciam, os professores, em média, 11 recursos ou atividades do Moodle. Tinha, no total, 20 disponíveis para eles avaliarem seus conhecimentos. Das dúvidas que foram cadastradas durante o período, a gente teve 72 dúvidas. Dessas, 16 não foram respondidas e 56 foram respondidas. Dessas, 42 foram qualificadas positivamente e 13 qualificadas negativamente. Uma não foi qualificada. Sobre a formação dos pares, o sistema executou o processo, aquele algoritmo, 115 vezes. E em só 12 dos casos, ele não conseguiu encontrar um usuário similar a ti no sistema. E o caminho mais curto, que seria onde ele encontrou já um único usuário similar e já mandou para ele a dúvida, foi feito em 9 dos casos. Mas o caminho mais longo, que envolvia todas as etapas, até procurar um usuário que fosse mais experiente no ambiente, foi feito em 92 casos. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Que é lá, ele procura usuários similares, ele filtra um grupo, ele procura usuários no mesmo nível, ele filtra o grupo de novo, procura usuários em nível superior, filtra e procura um usuário mais antigo no sistema para te ajudar, e aí encaminha a dúvida para ele.
Tá, das dúvidas que foram qualificadas negativamente, só 2 casos que não foram usadas similaridade, e em 6 casos o usuário respondeu que não sabia responder. A gente tinha colocado uma opção para o usuário já dizer de cara, não sei responder a pergunta, assim a pergunta já ia automaticamente para uma outra pessoa, só que acho que o pessoal não tinha visto, não notou, foi mais afobado ali, escreveu a resposta e salvou, eu não sei responder. Aí a gente acabou tendo esse dado meio vazio dentro do sistema. E numa nova tentativa, porque quando a tua resposta era avaliada negativamente, ou tu dizia que não sabia responder, ela ia para uma outra pessoa. Nessa nova tentativa, 6 das 13 foram respondidas com sucesso e o restante ficou sem resposta. Que esse foi um dos maiores problemas até que a gente encontrou no sistema, foi o pessoal, muita gente interrompeu a interação durante um determinado período, assim, ou só respondia uma vez e depois não voltava, ou só cadastrava e não avaliava. E das dúvidas que foram respondidas positivamente, 36 das 42 foram respondidas na primeira tentativa e dessas, 29 tiveram uso de similaridade para encontrar. Então, a gente conseguiu, alguns professores depois mandaram e-mail para a gente, que eles tiveram com isso a possibilidade de esclarecer dúvidas reais, dúvidas que consumiam eles há muito tempo, e eles cadastraram lá, a pessoa foi muito prestativa, eles falaram muito bem dessa interação que eles tiveram com outra pessoa que deu essa resposta para ele. Só que a gente teve isso, o abandono das tarefas. A pessoa chegava, se cadastrava e sumia, eu cadastrava a dúvida e depois não voltava para avaliar, e tinha que ficar diariamente ali cobrando, oi, você tem uma dúvida, você já deu uma olhada? Então, faltou um pouco essa colaboração dos usuários, e a gente chegou meio que à conclusão que tudo isso se deve a um pouco que a gente optou por ter um sistema assíncrono, justamente porque a gente ia ter poucos usuários e ia ser difícil a gente trabalhar com um sistema assíncrono. Só que daí é aquilo, tu recebe a pergunta, quando tu chegar em casa, quando tu abrir o sistema, quando te der vontade, tu olha. Esse era o ponto que a gente achava que seria o ponto forte. Tu pode estar na praia, nas tuas férias, e tu vai lá, abre e faz. Mas, pelo visto, não foi o que aconteceu. O pessoal acabou sempre deixando para depois, ou ignorou, e ficou por isso. Limitações, tá? A gente teve o famoso Cold Start, que são os recursos que ninguém conhecia, e justamente o recurso que ninguém conhecia, todo mundo tinha mais, foi o que teve mais dúvidas cadastradas. Dúvidas com longo percurso, teve dúvida que passou por 5 pessoas até conseguir ser respondida, ela ficou pipocando. Só que para o usuário que cadastrou, isso não é tão transparente. Para ele, a dúvida estava 2 semanas ali parada e ninguém respondia, mas a dúvida estava rolando. E as dúvidas que não foram respondidas, que frustra tanto o sistema, que não cumpriu o que ele tinha para fazer, quanto o pobre do usuário, que foi lá, cadastrou sua dúvida e ficou sem saber a resposta. A gente chegou à conclusão que a gente ainda precisa fazer alguns refinamentos nisso, tá? Como análise automática do tempo de resposta, até para não ter... A cobrança era humana, era eu chegando todo dia em casa, dando uma olhada lá, mandando e-mail para o pessoal. E eu notei que mesmo a cobrança sendo humana, sabe? Mesmo não sendo uma máquina que está te mandando um aviso, sendo uma pessoa, falando teu nome, oi, fulano, precisamos da sua ajuda, você tem uma dúvida, o período está acabando... Ainda assim, não funcionou, mas a gente precisa ter essa opção de ter uma resposta automática. A possibilidade de qualificar parcialmente, isso foi apontado pelos professores, porque eles disseram, pô, mas a resposta estava boa, assim, mas se eu pudesse pedir para estar uma explicaçãozinha a mais, eu pediria, porque não estava ainda suficiente para mim entender como fazer. Possibilidade de aprendizado que o sistema não tinha, que é incorporar alguns algoritmos mais inteligentes para não estar, de novo, mandando dúvidas para pessoas que já disseram não entender daquele recurso, não entender daquele tipo de dúvida. Melhorias no design, principalmente em algumas páginas que a gente citou ali, página onde a pessoa informava os recursos e o FAQ. Um canal aberto para dúvidas de longo percurso, que a gente pensou que a dúvida começou a pipocar demais, a passar por 2, 3, 4 pessoas, vamos disponibilizá-la numa espécie de fórum, deixá-la livre, porque pelo menos o usuário que cadastrou está vendo ela lá e está vendo que ela ainda não foi respondida, mas não dá aquela sensação tanto que ele está sendo ignorado. E tentar trabalhar também com a sincronicidade, não abandonar o sistema totalmente, a ideia dele ser assíncrono, ter essas 2 possibilidades. Talvez se o usuário está ali, se ele está disponível, encaminhe, senão a gente deixa a dúvida em espera para conseguir ganhar tanto a agilidade de um quanto a flexibilidade do outro. Então, as considerações finais. Tá? 75% das nossas dúvidas foram respondidas e qualificadas positivamente, em 90% desses casos foi usada a similaridade. E dos casos positivos, 90% dos casos foram usados
similaridade, e daqueles 75%, 80% deles tinham similaridade. Então, a gente pode dizer que sim, que é eficaz a gente usar técnicas de recomendação, é eficaz a gente procurar um usuário semelhante a mim no sistema para me ajudar. Funcionou, só que a gente não pode afirmar se teve uma qualificação, porque não existe um sistema de ajuda em pares que tem essa seleção de pares sem a recomendação. A gente não encontrou nada disso, esse tipo de dado. E a gente também não criou um grupo de controle, que seria uma próxima etapa, se a gente for fazer alguma coisa, seria ter um grupo de controle, uma amostragem dentro daquele pessoal mesmo. Algumas dúvidas vão com similaridade, outras vão pelo método tradicional, encontra quem está ali, e vamos comparar qual foi o resultado. Também tem essa questão, tá, que a baixa participação relacionada com a sincronicidade, que a gente tem que analisar e ver uma opção viável, que a gente consiga encaixar as duas coisas. E a questão das dúvidas terem sido elaboradas e não geradas em tempo real, que a gente acha que isso pode ter tido impacto, porque a gente pediu para as pessoas cadastrarem as dúvidas. Algumas, tu via que eram dúvidas bem pensadas, sabe? Como que eu uso tal coisa no recurso tal? A pessoa pensou. E outras... Não, outras a pessoa realmente depois disse que não, que ela era realmente uma dúvida, que ela tinha... Mas a gente teve esse grande número de dúvidas que não eram 100% reais. Então, a gente queria conseguir trabalhar num ambiente real mesmo, sem que a pessoa precisasse... Sem precisar pedir para a pessoa cadastrar a dúvida, que ela tivesse e fosse lá e fizesse a sua pergunta. E era isso, pessoal. Muito obrigado, Luana. Nós temos alguns minutos para perguntas. Alguém quer ser o primeiro? Oi, Luana, obrigado pela apresentação. Você falou que muitas vezes você precisava ficar cobrando, né, as pessoas que davam as respostas. Você pensou em fazer algum sistema de incentivo para essas pessoas responderem? Sim, a gente até pensou depois na possibilidade de talvez agregar alguma coisa de gamificação, especialmente nessa questão dos níveis, sabe? Talvez mostrar, olha, teu nível está sendo incrementado. Algo como a gente tem hoje no Yahoo, que conforme a pessoa vai respondendo e é bem avaliada, ela ganha aqueles pontos, sabe? Que efetivamente não serve para muita coisa, mas o pessoal vai lá, tu vê que o pessoal... tá aqui a resposta. Agora, dá ok ali, sabe? Confirma. Então, talvez a gente pensou que alguma técnica de gamificação a gente conseguisse incentivar mais o pessoal a voltar e não precisar dessa cobrança diária. Ok. Oi, Luana. Parabéns, bem interessante. Meu nome é Rodrigo, sou da Universidade de Pernambuco. Tem bastante a ver com a pergunta dele. Se colocar um mecanismo de gamificação que o usuário ganhasse um certo status, ele poderia modificar o vetor de conhecimento dos professores, dos usuários que respondem. Ele poderia ganhar um nível maior, porque ele pode ser iniciante na plataforma, mas ele tem um grande conhecimento. Então, no cadastro inicial, ele seria ranqueado pelo aquele seu fluxo como uma pessoa menos qualificada para respostas difíceis. Sim. E esse ranking que o amigo mencionou poderia modificar o modelo do usuário para que ele pudesse responder perguntas mais difíceis futuramente. Sim, por exemplo. Tá entendendo? De uma certa forma tem aquele nível. Eu acho que aqueles 3 níveis não seriam suficientes. A gente só tem 3. Todo usuário ele começava no sistema como sendo iniciante, tá? Dependia dele e dele responder e responder bem para ele conseguir crescer. Então, em parte, a gente até tem um esquema de níveis, só que está oculto para ele, está escondido, e só o sistema que sabe isso. Talvez a gente poderia trocar toda a ideia de níveis, de incrementar o nível dessa forma, ter mais níveis, até porque seria um objetivo meio curto, tu partir de iniciante para intermediário para avançado, não te traz aquela força de vontade que tu precisa. E incrementar isso no algoritmo, e principalmente que ele fique sempre aprendendo com essas pessoas, além de subir, como tu disse, além de subir o nível dela, que ela receba perguntas mais difíceis.
uma comparação seria equivalente àquele um site como Stack Overflow de programadores que manteria o histórico para outros usuários utilizar como um FAQ. Também. Aquilo lá. Também. Tá? A princípio o nosso FAQ ele era bem simples, a pergunta foi respondida e foi qualificada, e ela era liberada no FAQ. A gente pensou também, poderia deixar o FAQ em aberto justamente para isso, quem quisesse complementar alguma coisa, sabe? Para ter sempre essa possibilidade de quem sabe, quer agregar, vai lá e agrega. Para a pessoa que perguntou, para ela é lucro, sabe? Está sempre aprendendo alguma coisa. E teria a possibilidade de uma segunda pergunta. Por exemplo, não entendi bem, consegui parcialmente e ele completar uma thread que seria interessante para os outros usuários da plataforma. Isso foi algo que a gente ouviu dos usuários. Assim, eu gostei da resposta, mas podia ter um pouco mais, mas daí eu não podia qualificar ela parcialmente. Eu tinha que dizer que sim ou que não. E ela não estava ruim para mim dizer que estava ruim e descartar ela, mas também não estava tão boa assim para mim dar por encerrado. Ok, muito breve. Só mais Pode, fica à vontade. É a última. Como foi modelado assim um usuário para você poder dar o match com Python? Como? Pode repetir, por favor. Como você caracterizou cada usuário para poder fazer a comparação? Como eu explicaria? Os parâmetros utilizados assim para fazer a similaridade. Sim. Deixa eu voltar ali. A gente utilizou... Deixa eu voltar aqui. A gente pediu para o pessoal, quando ele se cadastrava, ele informava qual eram os recursos que ele usava. Eu uso fórum, eu uso recurso livre, eu uso recurso SCORM. E tinha uma escala do uso que ele fazia, de como que ele sabia usar. Era não uso, ou eu uso raramente, sei configurar, uso raramente, mas também não sei configurar, uso frequentemente, mas não sei configurar, faço isso com dificuldade, ou eu uso frequentemente e faço numa boa. Então, é nessa escala, com base nessa escala, que ele tentava encontrar os usuários parecidos contigo. Tá joia. Muito obrigado. De nada. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. É um questionamento simples. No começo da sua abordagem, você falou sobre o paradigma da vila. E ele tem algumas concepções um pouquinho além da colocação, e que aí a pergunta. Dentro da situação, você demonstrou, nesse trabalho pelo menos, a questão da aplicação num grupo de professores. E professores têm determinadas características, inclusive em... vamos dizer assim, certa fragilidade em se expor, como você usou a expressão de dúvida. Algum trabalho você já tem mensurado quanto a utilizar, nesse tipo de paradigma, a aplicação direta sobre alunos? A gente pensou, a princípio, em fazer um negócio bem geral, assim, tanto que a primeira entrevista, essa que a gente abordou, os critérios, a gente foi em cima de professores e alunos. A princípio, os professores foi mesmo pela quantidade, assim, não a quantidade de usuários, a quantidade de dúvidas que a gente via que eles tinham a mais, sabe? Ficou muito claro para a gente que era ali o terreno que a gente tinha que plantar as nossas sementinhas. Que eles realmente, em 2 pesquisas, a gente conseguiu ver isso, 2 pesquisas a gente conseguiu ver que eles têm muito mais dificuldade, a gente conseguiu relacionar essas dificuldades com o fato de eles terem que configurar o ambiente. Mas, sim, a princípio, no futuro, a pesquisa... A ideia ela está encerrada, tá? Mas a gente não, se tiver a possibilidade de a gente continuar ela, é crescer também para os alunos. Porque o aluno a gente nota que também tem dúvidas, mas não são dúvidas tão complexas quanto as do professor, porque ele só usa. É uma coisa bem mais simples, mas sim, a gente pensa em abrir o leque. Eu acredito que sim. Eu acredito que se tiver, eu acredito que com alunos a gente não teria tido tanta desistência. Eu acho mais. Aham. Mas você também tem um aspecto muito positivo que é relacionado à questão do feedback, da fidelidade
quando ele cria um elo de confiança no sistema, está ajudando. Sim. E aí o trabalho passa a ser muito legal. Se dedica mais o aluno. É mais ou menos é isso. Tá certo. Obrigado. Luana, também para a questão do trabalho, eu acho que você pode se interessar em ler uma teoria que é chamada Teoria da Autoridade Cognitiva, do Patrick Wilson, pesquisador inglês, e ele explica nessa teoria justamente a quem as pessoas recorrem quando elas precisam de ajuda. Então, se eu tenho alguma dúvida, como que eu lido com isso, a quem eu recorro e como eu avalio a qualidade dessa ajuda e a qualidade da informação. Eu acho que pode, no mínimo, te dar algumas novas ideias e você até usar para fundamentar algumas hipóteses que você venha a levantar por aí, a justificar algumas coisas nessa linha. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada. E obrigado novamente a Luana. Obrigada.